Prazer imenso nos reencontrarmos no nosso quadro Doutor Hildo, e aí? Lembrando que nós temos o direct, o message e um e-mail especialmente criado para que você possa nos mandar os conteúdos do seu interesse. E nós já lembramos que, de antemão, nós não divulgamos em hipótese alguma o seu nome. Nós vamos estar aqui sempre usando um nome fictício, e isso não compromete em nada a discussão do tema do seu interesse. Então, aguardamos a sua comunicação, já pedindo para você deixar seus comentários, porque ele é bastante importante para podermos nortear o nosso trabalho, tá bom? Deixe sua crítica, o seu elogio, se for o caso, porque isso é um balizador importante para nós. E nós vamos dar sequência agora ao nosso Doutor Hildo, e aí, de hoje. A nossa pergunta vem do Rangel. E o Rangel nos diz: não gosto do meu trabalho e não gosto do que eu faço. E aí? Rangel, nós temos aqui uma notícia bastante importante, bastante significativa para você, até porque eu acredito que isso vai te trazer um grande alívio. Você não precisa, Rangel, gostar exatamente do que você está fazendo agora. Em especial, se tiver bem claro para você qual é o verdadeiro propósito, o verdadeiro objetivo que você está buscando. Entretanto, nós precisamos ter uma compreensão que algumas vezes na vida nós precisamos subir alguns degraus para que um pouco mais adiante, depois de uma formação adequada e todas as condições que se façam necessárias, eu me encontre efetivamente desempenhando uma atividade, uma profissão com a qual eu realmente me identifique. Rangel, pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de fazer uma trajetória e já de princípio se encontrarem com aquilo que verdadeiramente se identificam. Sendo assim, segundo o nosso entendimento, o seu caso, faça um planejamento para quê? Todas as vezes que você se levantar, numa manhã de segunda-feira, um pouco enfadonho, mas entendendo, eu estou indo para esse local, porque é assim que eu vou construir a condição de chegar onde eu desejo, eu tenho certeza que esse desconforto que você está experimentando simplesmente desaparece, na mesma proporção que a meta de vida, os propósitos, os objetivos que você tem, ganha uma dimensão cada vez maior. Não goste, mas honre o compromisso que você tem nesse exato momento. Essa nossa pergunta vem da Joelma. E a Joelma nos traz o seguinte questionamento: não encontro prazer nas relações sexuais com meu marido. E também não consigo conversar com ele sobre isso. E aí? Joelma, uma questão super importante. Primeira coisa que nós precisamos considerar é que quando eu quero conversar uma questão com alguém, mais importante do que a minha fala é eu criar uma condição para que o outro possa falar. Veja bem, Joelma, muitas vezes eu tenho dentro de mim uma questão que me acompanha por meses, por anos, muitas vezes. E isso não faz a diferença. A diferença faz eu criar uma situação confortável bastante para que eu saiba o que o outro pensa, como o outro se sente em relação àquilo. Então, diminua a sua ansiedade, coloque o tema, apresente o tema para ser discutido, mas sempre lembrando que mais importante do que você falar é abrir um espaço para ouvir o seu companheiro. A partir do momento que ele vá trazendo as percepções dele, eu vou te pedir um pouquinho mais de calma, porque um tema que está te incomodando, eventualmente há muito tempo, passou a fazer parte da vida do seu companheiro exatamente agora que você resolveu conversar a respeito. Talvez não seja muito claro para você que o outro acredita que está fazendo o seu melhor, entregando o seu melhor e está tudo bem. Então, eu preciso dar um tempo para que o outro comece a se organizar em relação àquele tema, porque, afinal de contas, a outra parte acabou sendo surpreendida por um desconforto que você está compartilhando. Então, eu apresento o tema e espaço para que o outro possa se colocar. Num segundo momento, eu deixo o outro digerir esse tema, porque ele foi impactado exatamente agora a respeito e não está, tanto quanto você, já incomodado há mais tempo a respeito. Você seguindo esses ritmos que nós estamos aqui te propondo, estou certo que a conversa vai fluir de uma maneira muito rica, muito produtiva, e vocês vão poder
se alinhar no vínculo afetivo de vocês e descobrirem, Joelma, o que é o gozo, o que é o prazer da relação de vocês, sem buscar nenhuma idealização, nenhum sexo perfeito que nos é vendido, seja na novela, seja na revista, no cinema, mas vocês vão descobrir uma fonte de prazer que faça sentido para a relação de vocês, fugindo de estereótipos, tá? Ou seja, fugindo daquilo que nos é ditado como regra. Não dá para a gente viver o que é a experiência do outro. Necessariamente nós vamos descobrir e viver as experiências que nos são possíveis com os corpos que nós temos, não é? Não com os corpos idealizados e com as possibilidades que nós também temos. Possibilidades essas que nascem dos valores que nós temos, das condicionantes de toda a sorte, porque eu não tenho como viver uma experiência que de verdade, eventualmente, não caiba no meu repertório. Um abraço e super boa sorte para você. Esta nossa pergunta nos foi enviada pela Marília. E a Marília traz uma temática bastante interessante. A Marília diz assim: tenho uma filha adotiva, entretanto, nunca falei com ela a esse respeito. Mas Marília diz que parece que a filha sabe ou pelo menos desconfia. E aí? Marília, muito legal o tema que você nos mandou. Consigo imaginar aí a sua aflição, a sua angústia. Entretanto, vamos lembrar de uma coisa importante. Se você está com muita dificuldade de conversar sobre esse tema com a sua filha, provavelmente, Marília, você está inquieta por não saber se a sua filha seria capaz de adotá-la com a mesma amorosidade que você o fez em relação a ela. O que é, a princípio, muito bom, porque você percebe o quê? Que nós estamos em pé de igualdade. Se os pais adotam os filhos, também é desejável que os filhos adotem os pais. Ou seja, o medo, ele é muito mais fruto de uma fantasia sua do que qualquer objeção que eventualmente a sua filha esteja trazendo para a relação de vocês. Como eu gosto de trabalhar com essas questões? Sente-se com a sua filha, literalmente na condição de reconfessa. Se emocione, chore, mas conte para ela, principalmente, o seu desejo de fazer o exercício dessa maternidade que a chegada dela na sua vida está proporcionando. Até aí, Marília, você pode ir. O mais, nem mesmo os pais biológicos podem ter essa segurança ou essa certeza que, na sua fantasia, eles têm. Muitos pais biológicos também não adotaram seus filhos e, algumas vezes, não foram adotados pelos mesmos. A Vanessa nos escreve e a sua temática, a sua pergunta, nos remete a um conflito. E o conflito da Vanessa é: tenho um sentimento estranho, como se fosse namorada de meu pai, e não sei como resolver isto. E aí? Vanessa, estou te pedindo um pouquinho de tranquilidade, tá? Deixa o seu coração aí bem sereno. Não precisa entrar num sentimento de culpa, se percebendo como uma pessoa inadequada, porque este seu conflito, ele é bastante natural e não é só seu, tá ok? Faz parte do nosso desenvolvimento. No caso desse sentimento da menina em relação ao pai, nós, na figura de Carl Gustav Jung, que é um teórico da área da psicologia, ele coloca nesse conflito o nome de Electra, tá bom? E nosso Freud, Sigmund Freud, um outro teórico da psicologia, ele fala mais especificamente desse conflito no que diz respeito a uma atração, a um desejo dos meninos em relação às suas mães, o que também faz parte do nosso processo de desenvolvimento. Por quê? Estas são as primeiras figuras muito presentes nas nossas vidas e nesta proximidade nós temos uma troca afetiva muito natural. Mas essa troca afetiva não tem nada a ver, Vanessa, com o exercício de uma sexualidade adulta, de uma sexualidade que virá realmente a ser vivida no âmbito conjugal. É só um sentimento que, à medida em que você se abra para as outras relações,
eventualmente você avança nos anos de estudo, eventualmente você vai para o meio acadêmico, e aí você começa naturalmente, ao se distanciar do âmbito mais restrito da família, a conhecer uma figura masculina com a qual você eventualmente se identifique, e aí este sentimento é transferido e consequentemente, vivenciado em relação a essa pessoa. Então é só uma fase de transição, é um conflito temporário. A gente transmuta um sentimento em outro e, em relação aos nossos pais, sobra uma gratidão eterna por todo o investimento que eles fizeram no nosso processo de crescimento, no nosso processo de formação e, num outro momento, quando nós nos voltamos para eles e anunciamos que estamos aptos a fazer um voo lindo em direção aos nossos sonhos e às vidas que cada um de nós escolhe para si. Esse foi o nosso Dr. Hildo e aí de hoje. Lembrando você que nós fazemos aqui um breve comentário na expectativa de jogar uma luz e abrir os seus horizontes, mas também sugerimos a vocês que busquem um atendimento profissional especializado. Gosto sempre de lembrar que as faculdades, as universidades próximas a você aí, que tenham o curso de psicologia, sempre oferecem um atendimento de excelente qualidade dos colegas que estão no seu processo de formação, que você pode recorrer. Ou então, se você tem condições, buscar um profissional da área que possa te trazer mais esclarecimentos, mais ajudas. O nosso intuito aqui é sinalizar para você que sempre é possível. Então, o nosso desejo é que você busque por isso. Se você quiser saber um pouquinho mais do nosso trabalho, você pode nos acessar no Facebook, você pode também procurar lá no Instagram as postagens, os vídeos que nós temos lá e continue acessando e nos acompanhando no nosso canal Dr. Hildo Diga, no nosso YouTube, tá bom? Agradeço muito a atenção, a dedicação de vocês ao seguir o nosso trabalho e convido vocês a continuarem conosco. Até uma próxima.